Certo, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Christian e nesse vídeo a gente vai falar a respeito das cores no CSS. Antes de colocar a mão na massa no código, eu queria mostrar para vocês uma apresentação. Pense que esse quadrado aqui, ele é o pixel do seu monitor. Então, todos os pixels do seu monitor, eles têm um nível de vermelho, de verde e de azul. E a quantidade de cada uma dessas cores que ele coloca, que ele aumenta ou diminui, vão formar as cores que você vê. E uma das formas da gente informar esse nível de cor para o CSS é utilizando da forma hexadecimal. O hexadecimal basicamente são valores que vão do 0 até o F, representando aqui uma menor tonalidade até uma maior tonalidade, que seria o F. E você pode estar se perguntando por que é A, B, C, D, E e F. Isso porque eles são os valores respectivos aqui. A10, 11, 12, 13, 14 e por fim o F, o valor 15. Então o hexadecimal ele vai possuir 16 possíveis valores que você vai utilizar para manipular a tonalidade das cores no seu CSS. Vamos para alguns exemplos. Aqui eu tenho um pixel que ele está pintado da cor vermelha. Vamos analisar o porquê. Aqui em cima a gente vai perceber que a cor em hexadecimal vai possuir 6 valores, sendo 2 valores para cada casa, ou seja, sendo 2 valores para vermelho, 2 valores para verde e 2 valores para azul. Como a gente viu no slide anterior, o F é o maior nível possível. Então, nesse caso aqui, é como se a gente estivesse dizendo para o pixel bem assim: olha, pixel, fica com o seu valor de vermelho no máximo que você puder. Já se a gente vier aqui analisar o verde, a gente vai perceber que ele está zerado, 0, 0. É como se a gente dissesse para o pixel: olha, pixel, a parte verde, a tonalidade verde que você tem aí, deixa ela zerado. Eu não quero nada de verde. E a mesma coisa aqui para o azul, que também está 0, 0. Então, analisando agora, como a gente tem 100% de tonalidade vermelha e nada de verde e azul, o nosso pixel vai possuir essa cor vermelha. O próximo exemplo, a gente aqui tem agora 0 para o valor vermelho, 0 para o valor azul, mas a gente está pedindo que o verde tenha a sua tonalidade no maior valor possível. E por conta disso, o nosso pixel vai acabar ficando verde. Da mesma forma, a gente vai visualizar isso para o azul, tendo aqui o vermelho como zerado, o verde como zerado e o azul com o maior valor possível. E inclusive a gente vai ter a situação onde todos esses valores eles vão estar no valor máximo. O vermelho, o verde e o azul vão estar no seu valor máximo e por conta disso, a gente vai ter aqui a nossa cor branca no pixel. E, da mesma forma, caso a gente tenha 0 em todos os valores, é como se a gente estivesse dizendo para o nosso pixel que a gente quer desligar todas as cores e a ausência de cor nos dá a cor preta. E aqui nesse exemplo a gente consegue visualizar o poder do hexadecimal, porque a gente pode mesclar todos esses valores para nos dar milhões de possibilidades de cores. Nesse exemplo aqui, eu tenho o meu vermelho em 7F, eu tenho o meu verde com a força total, FF, e tenho o azul em D4. Isso vai fazer com que eu tenha essa cor, que é a aquamarine, que a gente já utilizou em aulas passadas. É assim que a gente escreveria essa cor em hexadecimal. E fique calmo, porque você não precisa decorar todas as cores hexadecimais. Isso seria humanamente impossível. Quando a gente for para o código, eu vou te mostrar uma função do VS Code bem legal, que já vai te dar todos esses códigos prontinhos para você só utilizar no seu código. E no final da aula também eu vou deixar um site bem legal para você poder escolher uma paleta de cores para o seu site. Além do hexadecimal, a gente também possui o RGB, que é bem simples, é Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. E os valores dele vão de 0 até 255, sendo que o nível vermelho vai de 0 a 255, o nível verde também vai de 0 a 255 e o nível azul também vai de 0 a 255. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Aqui eu tenho, da mesma forma que eu tive no hexadecimal, o meu pixel em vermelho, porque eu tenho total presença da minha cor vermelha, ou seja, 255, e tenho aqui a ausência das outras cores, que são a verde e a azul. Elas estão em 0 e por conta disso o meu pixel aqui ele está vermelho. Novamente, liguei aqui apenas o verde e por conta disso o meu pixel está verde. Veja que eu tenho aqui o vermelho e o azul desligados. E se eu quiser ter a cor aquamarine, novamente eu tenho aqui o meu verde totalmente ligado, um pouquinho de azul aqui, que nesse caso foi 212, e um pouquinho de vermelho aqui também, que nesse caso foi 127. Isso aqui fez com que eu tivesse essa cor aquamarine no meu pixel. Novamente, lembrando, não se assuste, você não precisa decorar esses valores, ninguém decora esses valores. Você vai utilizar ferramentas
ferramentas que já vão te dar esses valores para você apenas utilizar nos seus códigos. E por fim, eu queria deixar aqui outras formas de incluir cores no CSS. Eu não vou mostrar essas formas aqui no vídeo, mas é bom que você saiba que elas existem, mas o hexadecimal e o RGB são as mais utilizadas. Bom, já estou agora aqui no meu código, já criei aqui 3 títulos H1 e 3 parágrafos também embaixo de cada título. A gente já pode visualizar aqui como está no nosso navegador. Vou abrir aqui a nossa tag style dentro do nosso head e vou começar estilizando o nosso H1. A gente já viu essas propriedades CSS anteriormente que a gente pode utilizar, que é a color e também a background color para alterar as cores dos nossos elementos. Nesse caso aqui, eu vou utilizar apenas a color para exemplificar. E a primeira forma que a gente vem utilizando até então é utilizando o nome da cor. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, Aquamarine, vou salvar, e os meus títulos aqui mudaram de cor. Mas essa absolutamente não é a melhor forma de você trabalhar uma estilização de um site. Não é profissional você trabalhar utilizando o nome da cor. Quando você estiver trabalhando em uma empresa ou como designer, muito provavelmente o que ele vai te passar é o valor hexadecimal ou o valor RGB para você utilizar no seu código. E no VS Code é muito tranquilo a gente descobrir qual é essa cor em hexadecimal. Eu vou apagar aqui e vou começar a digitar Aquamarine. E você vai visualizar aqui embaixo que conforme eu for trocando a cor com a setinha do meu teclado, eu vou vendo aqui um valor hexadecimal, igual a gente viu ali anteriormente na nossa apresentação. E o nosso caso da Aquamarine seria esse valor aqui. Então eu posso copiar ele aqui e colar aqui para a gente poder visualizar. Vou salvar, nada mudou, meu site continua da mesma forma. E aqui a gente vai perceber que a gente tem um jogo da velha. Então lembre-se que no CSS todo valor hexadecimal vai começar com o jogo da velha. Depois a gente tem esses dois valores aqui, que eles são referentes à porção vermelha, à porção red do seu pixel, da sua cor. Depois a gente tem esses outros dois valores que são referentes à porção green, a porção verde da sua cor. E por fim, a gente tem aqui a porção blue, que é referente ao azul da sua cor. Então mesclando essas cores, a gente vai ter aqui o nosso Aquamarine no nosso código. E o VS Code é muito legal, porque ele já apresenta aqui pra gente qual cor é essa com esse quadradinho aqui. E se você passar o mouse por cima, você vai abrir essa paleta, que é muito interessante. E aqui você consegue mudar a cor para aquela que você deseja. Então imagine que eu quisesse aqui uma cor mais próxima ao roxo. Eu poderia mover aqui esse slide, vir aqui nessa lateral e brincar aqui até encontrar a cor que eu quero, que poderia, por exemplo, ser esse roxo aqui. Aqui ele já vai me dar o código, ele também já coloca aqui no meu CSS, eu posso salvar e agora eu tenho aquele roxo ali no meu código. Então eu não preciso ficar decorando esses valores, porque as ferramentas elas já vão me ajudar nisso. E se eu voltar aqui nessa ferramenta, você vai perceber também que eu tenho uma outra função aqui, que ela é referente à opacidade, seria a transparência dessa cor. Perceba que aqui em cima eu tenho aqueles 6 valores do meu hexadecimal, mas assim que eu começar a mover, eu vou ter aqui mais 2 valores agora, que são referentes à transparência dessa cor. E veja aqui em cima, nessa barra aqui de pré-visualização, conforme eu for descendo, ela vai ficando cada vez mais transparente. Eu vou deixar aqui num ponto que ela seja bem transparente. Acho que aqui tá legal. Beleza. Posso clicar fora aqui. Ele já colocou aqui no meu código. Vou salvar. E você vai perceber que agora o meu título, apesar dele ter a mesma cor, ele tá mais transparente. E se eu voltar aqui e colocar aqui o máximo de transparência possível, que seria o 00, e salvar, o meu título nem aparece mais. Isso porque ele tá totalmente transparente. Beleza. Eu vou remover aqui esse 00, porque eu quero o meu texto aparecendo normalmente, na cor roxa, que eu já tinha selecionado anteriormente. Vou salvar. Tenho aqui meus títulos novamente. E agora eu quero estilizar aqui o meu parágrafo. Vou começar aqui com o nosso seletor por tipo, pegando o parágrafo. Vou utilizar aqui a propriedade color novamente. E dessa vez, ao invés de utilizar o hexadecimal, eu quero utilizar o RGB. Para utilizar o RGB no CSS, a gente tem uma função, que é essa RGB, que eu vou selecionar aqui, e você vai perceber que o VS Code vai completar para mim. Basicamente são as letrinhas RGB, seguidas aqui de um parênteses, e dentro desse parênteses a gente vai colocar o nível de vermelho, de verde e de azul que a gente deseja. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar 0 no vermelho, 0 no verde e 0 no azul e salvar, eu vou ter um preto, assim como o VS Code está me falando aqui já nessa dica. Da mesma forma que se eu vier aqui e colocar 255 em cada um desses valores e salvar, o VS Code vai fazer com que o meu texto fique branco. E agora eu nem consigo visualizar ele mais, porque o meu fundo também é branco, mas ele está bem aqui. Quando eu seleciono, eu consigo visualizar que o meu parágrafo está aqui, mas na cor branca. E novamente, a gente pode vir aqui, descansar o mouse aqui em cima um pouquinho, o VS Code vai abrir essa tela aqui pra gente, a gente pode selecionar aqui, dessa vez eu vou querer um azul um pouco mais escuro, então eu vou movendo aqui o meu mouse nesse painel até que eu encontre uma cor aqui que eu deseje, pode ser mais ou menos essa cor aqui, ele já vai me dar aqui o RGB, ele também já atualiza aqui no meu código, eu vou salvar e agora eu tenho aqui aquele azul aplicado no meu parágrafo. E também possuo no RGB a função RGB
A. A diferença desse RGB para o RGBA é que esse daqui vai aceitar a transparência desse valor. Então eu posso mover aqui também no meu painel a transparência, posso colocar, por exemplo, bem transparente e salvar. E agora o meu parágrafo aqui, ele está com uma transparência aqui de 0.287. Lembrando que a transparência aqui para o RGB, ele vai de 0 até 1. Então caso eu queira 50% de transparência, por exemplo, eu posso digitar 0.5. Quando eu salvar, eu tenho aqui 50% de transparência nesse meu parágrafo. Como é um valor decimal, eu posso desconsiderar esse 0 e deixar apenas 0.5. Mas você vai perceber que o VS Code, ele coloca esse 0, caso a gente selecione aqui um valor com transparência. Vou salvar e aqui eu tenho o meu parágrafo já com essa transparência que o VS Code aplicou. E da mesma forma que a gente pode manipular esses valores pelo VS Code, a gente também pode clicar aqui com o botão direito no seu navegador e inspecionar, vai abrir esse painel e o próprio navegador, ele já vai te dar também a possibilidade, basta você vir aqui e clicar no quadradinho e ele vai abrir também esse painel onde você pode brincar aqui tanto com as cores quanto com a opacidade dessa cor. E aqui embaixo, inclusive, você pode trocar o tipo. Nesse momento, ela está em hexadecimal, mas eu posso clicar aqui e trocar, por exemplo, para RGB. E agora ele já atualiza aqui para mim com os valores de RGB, inclusive com a opacidade aqui, o RGBA. E uma coisa bem interessante do navegador é que ele possui essa função aqui, que quando você clicar, você pode basicamente selecionar de qualquer lugar do seu computador uma cor. Então imagine que eu queira utilizar a mesma cor desse azul do meu VS Code aqui no meu código. Eu posso vir aqui, clicar, e ele já vai atualizar aqui para mim com esses valores. Vou selecionar aqui uma outra cor para ficar um pouco mais visível. Pode ser essa daqui, da Color, e beleza, já tenho meu título aqui atualizado. Lembrando que tudo que você mexe aqui no seu navegador não fica salvo, mas eu posso vir aqui, copiar esse valor, voltar aqui no meu H1 e colar aquele mesmo valor que o navegador nos deu. Eu vou salvar e agora sim eu tenho os meus títulos aqui nessa cor. Bom, e eu queria mostrar aqui para vocês no final dessa aula esse site, que é esse colors.co. Ele é muito interessante para você montar o seu site, porque aqui ele já te dá uma paleta que vai ser harmônica, para que seu site fique agradável aos olhos do usuário. Eu posso vir aqui nesse botãozinho de Start the Generator, ele vai carregar aqui para mim essa tela, e aqui nessa tela ele já me dá algumas sugestões de uma paleta que eu posso utilizar no meu site. Ou seja, essas cores aqui em conjunto, elas vão ser harmônicas no meu site. Não necessariamente você precisa utilizar todas essas cores, mas aqui já vai te dar uma ideia muito legal das cores que você pode utilizar. E eu posso apertar a barra de espaço e ele vai trocando aqui essa combinação de cores. Inclusive, digamos que eu gostei de uma cor, como por exemplo esse tom aqui de rosa, eu posso vir nesse cadeado, clicar aqui, então essa cor agora está travada. Quando eu apertar a barra de espaço, ele vai manter essa cor e vai trocar somente aquelas outras cores aqui na lateral, cores que combinam com essa daqui que eu já gostei. E dessa forma eu posso ir travando algumas cores, como por exemplo esse azul, vou travar agora esse tom aqui mais claro, esse tom e por fim esse tom, e agora eu tenho uma paleta que eu posso utilizar no meu site caso eu deseje. E para usar essas cores no meu código, basta que eu venha aqui, clique nesse botãozinho, ele já vai copiar, então eu posso ir lá no meu código, colar e utilizar essas cores. Então por esse vídeo é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como funcionam as cores no CSS, o hexadecimal e o RGB, e como aplicar transparência nas suas cores. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei, deixem um comentário aí para eu saber o que eu posso melhorar, ou algum conteúdo que vocês querem ver no futuro. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.